Essa semana a gente vai fazer uma maratona de autoestima. E você, como é que vai a tua autoestima? Que autoestima de merda que a gente tem. Não, fala a verdade. Todos nós, inclusive a pessoa aqui que você está assistindo. Ou você acha que eu tenho uma autoestima inabalável? Que sempre fui uma cabeça muito boa? Que a franga que nunca existiu. Ah, engano seu. Também já fui uma cagona de merda, achava que eu não era capaz de nada. Lembra que na última quinta-feira eu mostrei minha carteira de trabalho, né? E eu mostrei, na verdade, o meu terceiro emprego com carteira assinada. Já tinha tido 2 empregos anteriores com carteira assinada, além do estágio na época de faculdade de 1 ano. Meu primeiro emprego, eu fui registrada como vendedora, e foi no ano de 96. Eu vou até mostrar para vocês, olha que bonitinho aqui. Olha aqui o meu salário, gente, dá para ver? R$ 250, meio embaçado. Aí o meu segundo emprego de carteira assinada já foi aqui nessa outra empresa, que eu ganhava 500 e poucos reais. Após 1 ano de estágio, ganhando R$ 300. Só depois, no ano de 99, é que eu vim aqui para essa que eu tinha mostrado na quinta-feira de 1.200. E depois eu saí dessa empresa e fui para essa outra empresa já como coordenadora para ganhar 3.500. E aí, depois de algum tempo, eu saí e fui para essa multinacional aqui para ganhar 4.000, e 1 ano depois eu acabei sendo promovida. Mas o que eu quero falar para vocês aqui não é ficar mostrando minha carteira, mas assim, é contar para vocês a minha trajetória. Para vocês entenderem que as coisas não vieram prontas na minha mão e eu também não nasci com uma cabeça maravilhosa. Quando eu fui trabalhar nessa multinacional, veja, uma multinacional, isso já me assustava, porque eu já sabia o quanto uma multinacional sugava da pessoa. Então você já entra assim meio tremendo, sabe? Meio pedindo desculpa por existir. E multinacional, todo mundo de terno, sabe aqueles homens com cara de executivo? Executivo, tipo eu, assim, com essa blusinha de lacinho. É um personagem, né, que você coloca, né? Você faz, executivo, assim, sério, sou muito sério, entendeu? Aí você vai lá trabalhar na multinacional. E aí eu lembro que o meu segundo dia de empresa, me colocaram numa sala de reunião que tinha um italiano falando inglês, um belga falando inglês, um americano falando inglês, um holandês falando inglês e eu na sala. Gente, meu inglês era assim um inglês de merda, do tipo the books on the table. Era péssimo. Agora imagina esse povo todo falando dentro da sala com sotaque. Eu não entendia nada. Eu lembro que eu estava ali pensando assim, que eu estava com aquela cabeça da vendedora que ganhava R$ 250. Toda a minha trajetória, naquele momento, não valia de nada. E aí começou a me bater um desespero, quando eu pensava assim, gente, eu não vou durar nessa empresa 1 mês, eu vou ser mandada embora. Porque eu sou uma farsa, eu sou um fake. Quem é aqui que nunca se sentiu uma farsa? Eu me sentia assim naquela época. E eu lembro que tinha um holandês enorme, que ele estava sentado do meu lado. Aí o que eu pensei aqui, né, cabeça de franga? Eu não estou entendendo nada, mas eu vi que ele estava anotando um monte de coisa no caderno. Eu falei, beleza, eu vou dar uma espichada de olho aqui, ó, pro caderno dele, vou ler e vou me inteirar do assunto. Aí eu comecei a espichar o olho, e aí, primeiro que a letra dele era um garrancho, né? Segundo que ele não estava escrevendo em inglês, gente, estava escrevendo em holandês. Eu não entendi uma palavra, de repente, quando eu olho assim, que eu olhei pro homem, né? Que ele era grande, então eu tinha que olhar assim. Que eu olhei para ele assim, ele estava olhando assim para mim, ó. Como dizendo, o que você está olhando pro meu caderno? Gente, eu saí daquela sala praticamente assim, engatinhando, lambendo o chão de desespero. Desespero. Mas aí eu comecei a pensar comigo, bom, eu já tô aqui, né? Tá na chuva, é para se molhar. Então vamos lá, vamos enfrentar e fazer o que dá. Porque já que eu vou ser mandada embora mesmo, a cabeça, eu vou fazer aquilo que dá. E fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui melhorando, fui me inteirando, fui pegando traquejo na coisa. 1 ano depois, fui promovida a chefe de departamento. Era uma multinacional com 7.000 funcionários no Brasil. Aí eu já estava me sentindo.
Aí resolveram, porque lá tinha área interna e área externa, né? A área interna é atendimento ao cliente interno da empresa. A área externa era de atendimento a cliente de fora, né? Cliente da própria empresa. E aí viram que eu era boa na comunicação, não sei o quê, e resolveram me mudar para a área de cliente externo. O que para mim, gente, assim, profissionalmente foi maravilhoso, porque eu peguei projetos muito grandes, como Nivea, como Fiat, como Ford, como Toshiba na época, como Samsung, Sony, enfim. Philips foi muito bom para mim. Mas o cagaço voltou. Eu lembro uma vez que a gente teve um problema sério com o cliente Nivea, num centro de distribuição. Ficava lá em Jundiaí. Problema sério no sistema. E aí me mandaram lá na Nivea, que é a Beisdorf, a empresa, para conversar com o vice-presidente. Não preciso nem dizer. Nessa época eu ainda não conhecia a Imosec, porque se eu conhecesse eu teria tomado. Gente, tava eu lá, eu e um outro funcionário, um outro chefe. Mas me deu uma dor de barriga no meio da reunião, porque eu estava tão nervosa, mas tão nervosa, literalmente com cagaço, que a minha barriga fazia um barulho tão grande, que o funcionário estava do meu lado, olhou assim para mim e falou assim, você tá bem? Aí eu, não. Eu tive que sair da sala, fui pro banheiro, gente. Agora imagina o banheiro da Nivea, cheirosinho, branquinho, só com produtos Nivea. Gente, eu parecia assim, que eu tava lá, a menina do filme do Exorcista. Eu me revirei naquele banheiro, gente, branquinho, empesteei o negócio, acabei com a louça. Na hora que eu abri a porta do banheiro, já tava lá a funcionária com pano na mão, com uma cara para mim, como dizendo, arregaçaste, hein? Juro pra vocês, gente, juro, imagina a minha cara. Eu nunca passei tanto nervoso em toda a minha vida. Bom, voltei para a sala, mas eu tive que ir mais umas 3 vezes no banheiro de nervoso. Tudo isso por quê? Porque eu não confiava em mim. Eu não confiava em mim. Tudo aquilo que eu já conhecia, que eu já tinha estudado, os meus canudos, meus diplomas todos, não serviam de nada, porque eu sempre me colocava abaixo dos outros. Fulano é um alemão que é vice-presidente da Nifia. E eu sou uma bostinha lá, que vim lá de Santos. Na minha cabeça, eu continuava sendo aquela vendedora que ganhava R$ 250. Não entrava na minha cabeça. Não entrava. Aí eu comecei a ficar sem vergonha. Que eu comecei a olhar para as pessoas, e aquela experiência do banheiro da Nívea foi muito importante para mim. Porque eu cheguei à conclusão, gente, apesar de ser esdrúxula essa conversa, mas eu cheguei à conclusão que todo mundo vai no banheiro igual. Todo mundo tem uma dor de barriga. Na hora que bate a dor de barriga, todo mundo é igual. É um espaço democrático. Então, se eu fui colocada ali para resolver a situação, é porque talvez eu não fosse assim tão merdinha. Entendeu? Então eu comecei a ver que todo mundo era igual. E comecei a olhar para as pessoas de igual para igual. E isso começou a mudar a forma como eu me via também. Então o que eu quero dizer para você com essa história toda? Você que não se acha capaz de nada. Você que se acha menos, porque, Fernanda, eu não trabalho. Eu sou só uma esposa, Fernanda. Eu só sou mãe. Entendeu? Eu não sou nada. Eu não consegui passar num concurso ainda. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de você ser esposa, de você ser mãe, sabe? Antes de você ser uma estudante de concurso, você é uma mulher, entendeu? Uma mulher como eu, como todas aqui. Somos todas iguais, sem pôr nem tirar, e somos iguais aos homens. Sabe por quê? Porque todos nós vamos no banheiro igual. Ah, e isso faz da gente pessoas iguais também. Você não é menos. Você não é uma coisinha assim insignificante. Antes de você ser esposa, antes de você ser mãe, antes de você ser uma executiva, uma profissional, uma médica, uma prostituta, uma contadora, uma dentista, uma advogada, você é uma mulher. Com toda a dignidade, com todo o valor desse mundo. Amanhã a gente continua. Um beijo para vocês.